Marina Silva nunca imaginou que um dia estaria de joelhos no chão frio de um escritório de luxo, com as mãos tremendo sobre um contrato que mudaria sua vida para sempre. A proposta era absurda, quase imoral, mas os R$ 500.000 brilhavam no papel como a única salvação para sua mãe que agonizava em uma cama de hospital público. Ela olhou para o homem de terno italiano à sua frente, seus olhos frios como gelo, e sussurrou a palavra que selaria seu destino. Era uma terça-feira, 23h40. Marina passou o pano no chão do 32º andar do edifício corporativo Almeida e Associados, na Avenida Paulista, em São Paulo. Seus joelhos doíam, suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar, mas ela não podia parar. Cada centavo daquela faxina noturna ia direto para o tratamento de quimioterapia de Dona Célia. A porta do escritório principal estava entreaberta e vozes masculinas vazavam pelo corredor de mármore. Doutor, Rafael, o senhor precisa entender a gravidade da situação. A voz era de um advogado, séria e preocupada. Se não apresentar uma figura materna estável para o Miguel nas próximas semanas, a juíza vai deferir a guarda para sua cunhada Helena. A avaliação psicológica é clara. O menino precisa de uma mãe, mesmo que temporária. Marina parou de limpar, o coração acelerado. Rafael Mendes. Ela conhecia aquele nome, o bilionário dono da rede de hotéis mais luxuosa do Brasil. Viúvo há 2 anos. Eu não preciso de ninguém, Carvalho, muito menos de uma mulher fingindo ser mãe do meu filho por dinheiro. A voz de Rafael era gelada, cortante como uma lâmina. Já tive uma esposa que casou comigo por interesse. Não vou repetir o erro. Marina sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que era perder alguém, sabia o que era desespero. Sem pensar, ainda com o balde de água suja na mão, ela empurrou a porta e entrou. Os 3 homens de terno viraram para ela, surpresos. Eu posso fazer isso. As palavras saíram trêmulas, mas firmes. Rafael a olhou de cima a baixo, notando o uniforme surrado de faxineira, as mãos feridas, o cabelo preso em um coque bagunçado. Ele soltou uma risada seca, sem humor. Você? Nem sei quem é você, menina. Saia daqui antes que eu chame a segurança. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não recuou. Meu nome é Marina Silva. Tenho 24 anos. Sou enfermeira formada. Perdi meu emprego cuidando da minha mãe doente. Eu sei cuidar de crianças. Sei o que é amar de verdade. E eu preciso desse dinheiro. Ah, claro. Rafael se levantou, imponente, chegando perto dela com passos lentos. Mulheres como você sempre têm um preço, não é mesmo? Quanto? 50.000? 100.000? Ele jogou a pergunta como um insulto. Marina engoliu seco, pensou na mãe na UTI, nos remédios que custavam mais de R$ 10.000 por mês. 500.000 por 6 meses. Eu faço tudo o que for preciso para seu filho me aceitar. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael estudou o rosto dela, procurando sinais de mentira, de ganância, mas tudo o que viu foi desespero honesto. Patrão. A voz grave de Jorge, o mordomo que estava no canto da sala, quebrou o silêncio. Talvez devêssemos dar uma chance para a moça. O pequeno Miguel precisa de alguém e ela parece sincera. Rafael bufou, irritado, mas pegou o celular. Mostrou a foto de um menino de 5 anos, cabelos escuros, olhos tristes e vazios. Meu filho não fala há 2 anos. Ele não come direito, não sorri, não brinca. 3 psicólogas desistiram dele. Você acha mesmo que consegue onde profissionais falharam? Marina pegou o celular com cuidado. Olhou para aqueles olhinhos perdidos e sentiu algo se partir dentro dela. Eu vou conseguir. Ela devolveu o aparelho, pegou a bolsa velha e tirou o celular com tela rachada. Mostrou a foto de Dona Célia na cama do hospital, fraca, mas sorrindo. Essa é minha mãe. Ela tem câncer de pâncreas em estágio avançado. Os médicos deram 6 meses, se ela fizer o tratamento particular. Eu faria qualquer coisa por ela. E vou fazer qualquer coisa pelo seu filho também. Rafael olhou para a foto, depois para Marina, e algo mudou em sua expressão. Ele voltou para a mesa, pegou uma caneta e começou a escrever no contrato. 6 meses, R$ 500.000, pagos em parcelas mensais. Você vai morar na minha casa.
Vai fingir ser mãe do Miguel em público. Vai participar das avaliações psicológicas. Regras, sem envolvimento emocional real, sem ultrapassar limites, sem perguntas sobre minha vida pessoal. Assine aqui. Marina segurou a caneta, as mãos tremendo tanto que quase não conseguiu escrever. Quando a tinta secou no papel, ela sentiu que havia vendido mais do que 6 meses da sua vida. Havia apostado o coração. Rafael a dispensou com um gesto frio. Jorge vai levá-la para casa buscar suas coisas. Amanhã às 8 horas você começa. Marina saiu daquela sala, entrou no elevador espelhado e só então percebeu a enormidade do que havia feito. Mas quando olhou para a bolsa, onde guardava a última conta do hospital, soube que não havia escolha. Ela ia salvar a mãe e talvez, só talvez, salvar aquele menininho de olhos tristes também. O elevador desceu os 32 andares enquanto ela segurava a alça da bolsa com força, sem saber que lá em cima, Rafael ainda olhava para a foto de Dona Célia no celular de Marina, que ela havia esquecido na mesa. E pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu algo diferente de raiva ou vazio. Sentiu curiosidade. O dinossauro de plástico voou pela sala e acertou em cheio a testa de Marina, abrindo um corte fino que começou a sangrar imediatamente. Ela levou a mão à ferida, sentindo o líquido quente escorrer, mas não desviou o olhar do menininho de 5 anos que a encarava com ódio e medo misturados nos olhos escuros. Do batente da porta, Rafael Mendes observava tudo com os braços cruzados, um sorriso cruel nos lábios, esperando o momento exato em que aquela mulher desistiria como todas as outras. Era 8 horas da manhã de quarta-feira, quando Marina cruzou o portão da mansão em Alphaville, São Paulo, com uma mala velha na mão e o coração batendo descompassado. A casa era imensa, branca, moderna, com jardins que pareciam saídos de revista, tão diferente do apartamento de 2 cômodos onde morava com a mãe na Zona Leste. Jorge a recebeu na porta com um sorriso gentil e a guiou pelos corredores de mármore até o 2º andar. O quarto do pequeno Miguel fica ali. Ele apontou para uma porta trancada no fim do corredor. Ele se trancou desde ontem à noite, quando o patrão disse que você viria. Marina respirou fundo e bateu na porta de madeira clara. Silêncio. Miguel? Meu nome é Marina. Eu vim conhecer você. Mais silêncio. Ela tentou a maçaneta trancada por dentro. Eu sei que você não quer falar comigo agora, tudo bem. Mas eu vou ficar aqui do lado de fora até você se sentir pronto. Ela sentou no chão frio do corredor, encostou as costas na parede e esperou. 1 hora passou. 2 horas. Jorge trouxe café, ela recusou. Rafael passou pelo corredor às 10 horas. Parou, olhou para ela sentada no chão e balançou a cabeça. Você está perdendo seu tempo. Talvez, Marina respondeu sem tirar os olhos da porta. Mas tempo é tudo que eu tenho para dar para ele agora. Rafael bufou e foi embora, mas algo no tom de voz dela o incomodou. Às 3 horas da tarde, a porta finalmente se abriu uma fresta. Um olhinho escuro espiou para fora, viu Marina ainda sentada ali e a porta bateu de novo. Oi, Miguel. Marina falou baixinho para a porta fechada. Eu ainda estou aqui. Não vou embora. 5 minutos depois, a porta se abriu mais um pouco. O menino apareceu, segurando um dinossauro verde nas mãos pequenas. Marina sorriu devagar, sem fazer movimentos bruscos. Esse é um Tiranossauro Rex? Eu sempre gostei mais dos braquiossauros. São grandes, mas gentis. Miguel piscou, surpreso que ela conhecesse dinossauros. Ele deu um passo para fora do quarto, depois outro. Marina continuou sentada, deixando que ele viesse até ela no tempo dele. Quando o menino ficou a 1 metro de distância, ele levantou o braço e atirou o dinossauro com força. O brinquedo acertou a testa dela, fazendo um corte. Marina levou a mão à ferida, sentiu o sangue, mas não gritou, não reclamou. Você está com raiva de mim, ela disse simplesmente, limpando o sangue com a manga da blusa. Tudo bem, você pode ficar com raiva. Eu sei que você não pediu para eu estar aqui. Miguel a encarou confuso. Todas as outras mulheres que tinham tentado se aproximar dele gritaram, choraram ou foram embora quando ele as machucava. Mas aquela mulher só limpou o sangue e continuou sentada ali olhando para ele com olhos gentis. Sabe, Miguel,
Eu também perdi alguém que amava muito e também fiquei com muita raiva. Ela falou baixinho. Mas sabe o que eu descobri? Que ficar com raiva dói muito e dói aqui dentro. Ela tocou o próprio peito. Miguel deu mais um passo, agora bem perto dela. Marina estendeu a mão devagar, oferecendo. Você não precisa gostar de mim agora, mas eu prometo que vou cuidar de você. Pode me bater, pode gritar, pode me ignorar. Eu não vou embora. O menino olhou para a mão estendida, depois para o rosto dela manchado de sangue, e algo aconteceu. Uma lágrima escorreu pelo rostinho dele, depois outra, e de repente ele estava chorando, soluçando, e se jogou nos braços de Marina com tanta força que quase a derrubou. Ela o abraçou apertado, sentindo o corpinho pequeno tremer de choro reprimido. Mamãe foi embora. Mamãe foi embora e não voltou. Foram as primeiras palavras que Miguel Mendes pronunciou em 2 anos, e elas saíram num sussurro quebrado contra o ombro de Marina. Ela sentiu as próprias lágrimas caírem, abraçou o menino mais forte e começou a cantar baixinho uma canção de ninar que Dona Célia cantava para ela quando era criança. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. A voz dela ecoou pelo corredor vazio. Do escritório no andar de baixo, Rafael parou de assinar documentos. Aquela música, sua mãe cantava aquela música para ele quando era criança. Ele subiu as escadas devagar, chegou ao corredor e viu a cena. Marina sentada no chão, ensanguentada, abraçando Miguel que chorava, como se o mundo estivesse acabando. E pela primeira vez em 2 anos, seu filho estava chorando, estava sentindo de novo. Rafael encostou na parede das sombras, onde eles não podiam vê-lo, e sentiu algo quente descer por seu próprio rosto. Uma lágrima silenciosa que ele limpou rapidamente, com raiva de si mesmo. Mas enquanto ouvia aquela canção de ninar, aquela mulher que mal conhecia consolando seu filho, Rafael Mendes sentiu a primeira rachadura na armadura de gelo que construiu ao redor do coração. Marina nunca esqueceria o dia em que Miguel segurou sua mão pela primeira vez em público, na frente de todas aquelas mães perfeitas do parquinho de Alphaville. O menino apertou os dedinhos pequenos com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse, e sussurrou tão baixinho que só ela pôde ouvir. Minha Marina. Aquelas 2 palavras simples mudaram tudo, porque naquele momento ela percebeu que não estava mais fingindo. Estava amando de verdade. 2 semanas haviam se passado desde a primeira noite no casarão. Marina criou um ritual sagrado com Miguel. Todas as noites, depois do jantar, ela ia até o quarto dele e contava uma história inventada. Não eram histórias de livros, eram histórias que ela criava na hora, sempre sobre um príncipe corajoso que havia perdido a voz em uma batalha contra um dragão. Mas sabe o que aconteceu, Miguel? Ela sussurrava, acariciando o cabelo escuro dele. Mesmo sem voz, o príncipe tinha o coração mais valente e gentil do reino inteiro, e aos poucos, com amor e paciência, ele começou a falar de novo. Miguel escutava cada palavra com os olhos arregalados, abraçado ao dinossauro verde, que agora era seu companheiro inseparável. Depois da 3ª noite, ele começou a sussurrar palavras só para Marina. Primeiro água, depois fome. Até que numa quinta-feira de manhã ele desceu para o café e disse bom dia tão baixinho que Jorge precisou pedir para ele repetir. O mordomo olhou para Marina com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Rafael, sentado na cabeceira da mesa, mexendo no notebook, congelou por 1 segundo antes de continuar digitando, como se nada tivesse acontecido. Na sexta-feira, Marina levou Miguel ao Parque Vila Lobos para tomar sol. Ela estava nervosa. Era a primeira vez que sairiam sozinhos, sem Jorge junto. O menino usava uma camiseta do Homem-Aranha e tênis novos que Rafael havia comprado sem dizer nada. Estavam sentados na grama, quando Miguel viu outras crianças brincando. Ele olhou para Marina, incerto. Quer ir brincar com eles? Ela perguntou suavemente. Miguel balançou a cabeça com medo. Tudo bem, a gente pode ficar aqui olhando então. Ela abriu a mochila e tirou um caderno de desenho e canetinhas coloridas. Miguel começou a desenhar.
Primeiro ele fez o céu azul, depois a grama verde e então começou a desenhar uma mulher. Cabelos longos e castanhos, um vestido simples e asas. Asas de anjo brilhantes subindo para o céu. Marina sentiu o coração apertar quando percebeu. É a sua mãe? Ela perguntou baixinho. Miguel assentiu, as mãozinhas tremendo um pouco. Ela era linda, Marina disse, e era verdade. Mesmo sendo só um desenho de criança, dava para ver o amor naqueles traços. Ela te amava muito. Você sabe disso, né? Ela foi para o céu. Miguel sussurrou tocando as asas do desenho. O papai disse que ela virou estrela. Marina sentiu as lágrimas queimarem. Ela puxou o menino para um abraço apertado. Sabe o que eu acho, Miguel? Eu acho que ela está sempre olhando por você lá de cima. E ela deve estar muito feliz vendo você voltar a sorrir. O menino ficou quieto por um momento. Depois olhou para cima com aqueles olhos enormes e fundos. Marina, você vai embora também? A pergunta era tão inocente, tão cheia de medo, que ela sentiu o coração se partir. Ela segurou o rostinho dele com as duas mãos, olhou bem nos olhos e fez uma promessa que sabia que não deveria fazer. Eu prometo, Miguel. Eu vou cuidar de você sempre, meu pequeno príncipe. Sempre. Ela beijou a testa dele e, pela primeira vez, Miguel sorriu de verdade. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Naquele momento, uma das crianças que brincava por perto se aproximou. Quer brincar de pega-pega com a gente? Miguel olhou para Marina, ela acenou que sim. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em 2 anos, saiu correndo com outras crianças, rindo alto. Marina ficou sentada na grama, vendo aquela cena, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ela não percebeu que alguém a observava de longe. Rafael estava encostado em uma árvore, a uns 20 metros de distância. Ele tinha seguido os dois, preocupado, querendo ter certeza de que estava tudo bem. Mas o que ele viu o deixou sem chão. Viu Marina limpando as lágrimas enquanto observava Miguel brincar. Viu o caderno de desenho aberto com o desenho da falecida esposa. Viu a devoção pura nos olhos daquela mulher ao olhar para o filho dele. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Mendes sentiu medo. Medo do que aquela mulher estava fazendo com ele e com Miguel. Medo de que quando os 6 meses acabassem, nenhum dos dois conseguisse deixá-la partir. Ele voltou para o carro sem ser visto, dirigiu de volta para casa com o peito apertado e pela primeira vez desde que assinou aquele contrato, Rafael se perguntou se tinha cometido o maior erro da sua vida, ou a melhor decisão. O barulho do copo de cristal se estilhaçando no chão de mármore ecoou pela sala de jantar como um tiro, e todos os 16 convidados se viraram para ver o vinho tinto se espalhando aos pés de Marina como sangue. Helena Alves estava de pé com um sorriso venenoso nos lábios perfeitamente pintados de vermelho, e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Ops, que pena. Essas empregadas nunca sabem se comportar em jantares de gente fina, não é mesmo? Marina sentiu o rosto queimar de vergonha, mas foi a voz aguda e desesperada de Miguel, gritando do andar de cima, que fez o mundo parar. Não vai, mamãe Marina, não vai. Era sábado à noite, 20 horas em ponto. Rafael havia organizado um jantar na mansão para os sócios do grupo hoteleiro Mendes e algumas famílias da alta sociedade paulistana. Marina estava nervosa desde cedo. Aquela seria a primeira vez que ela apareceria publicamente como mãe de Miguel e sabia que seria julgada por todos. Ela escolheu um vestido azul marinho simples, o único vestido bonito que tinha, e prendeu os cabelos em um coque elegante. Jorge a ajudou, dando dicas de etiqueta. Fique ao lado do menino Miguel, sorria, seja educada e ignore qualquer coisa que a senhora Helena disser. Helena Alves era a irmã mais nova da falecida esposa de Rafael. Ela tinha 32 anos, era advogada, bonita de um jeito frio e calculista, e sempre deixou claro que achava que Miguel deveria estar sob sua guarda. Quando ela chegou ao jantar usando um vestido de grife vermelho sangue e saltos altíssimos, seus olhos encontraram os de Marina e brilharam com malícia pura. Então essa é a nova mãezinha? Ela arrastou a palavra com desprezo. Que interessante.
De onde você disse que veio mesmo, querida? Qual faculdade, qual família? Marina engoliu seco. Sou enfermeira formada pela Universidade Paulista. Minha família é do Jardim Ângela, Zona Sul. Ela respondeu com a cabeça erguida, tentando não mostrar o quanto as palavras doíam. Helena soltou uma risadinha aguda. Ah, sim, Jardim Ângela. Que charmoso. O sarcasmo era grosso como mel podre. As outras mulheres na sala trocaram olhares, algumas rindo baixinho. Rafael estava do outro lado do salão, conversando com investidores, mas seus olhos se voltaram para a cena, o maxilar travado. Ele não interveio. O jantar começou. Marina estava sentada ao lado de Miguel, cortando a carne do prato dele em pedacinhos pequenos, quando Helena começou a fazer perguntas. Então, Marina, me conta, como exatamente você e Rafael se conheceram? A mesa inteira ficou em silêncio, esperando a resposta. Marina sentiu o olhar de Rafael sobre ela, pesado como chumbo. Nós nos conhecemos através de um conhecido em comum. Ela mentiu, a voz quase falhando. Que romântico! Helena continuou servindo-se de mais vinho. E me diga, você já estava acostumada com esse estilo de vida? Mansões, empregados, jantares assim? Não, Marina respondeu honestamente. Mas estou aprendendo. Algumas pessoas riram. Uma das mulheres de uns 50 anos, toda coberta de joias, murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Que conveniente. Uma moça pobre que de repente vira mãe de um herdeiro bilionário. Marina sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas não ia dar o gostinho de vê-la chorar. Ela continuou cortando a carne de Miguel, que estava quieto demais ao seu lado, sentindo a tensão no ar. O menino colocou a mãozinha sobre a dela embaixo da mesa, um gesto pequeno de conforto. Foi então que Helena decidiu dar o golpe final. Ela se levantou, fingindo que ia pegar mais vinho, e ao passar atrás de Marina, tropeçou, empurrando a jarra de vinho tinto direto no colo dela. O líquido gelado encharcou o vestido azul, escorreu pelas pernas, formou uma poça no chão. Marina se levantou num pulo, o vestido arruinado pingando vinho. Meu Deus, que desastrada eu sou! Helena exclamou, levando a mão à boca, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Mas veja bem, querida, pelo menos agora seu vestido tem alguma cor. Azul marinho é tão comum. As risadas explodiram pela mesa. Marina sentiu o mundo desabar. Ela olhou para Rafael, esperando... Esperando o quê? Que ele a defendesse? Mas ele estava imóvel, o rosto uma máscara de pedra. Foi Jorge quem veio correndo com toalhas. Venha, senhora Marina. Vamos limpar isso. Marina assentiu, cega pelas lágrimas que finalmente começavam a cair. Ela deu um passo em direção à porta, pronta para correr dali e nunca mais voltar quando ouviu. Não vai, mamãe Marina. A voz aguda de Miguel ecoou pela mansão inteira. Não vai! Todo mundo congelou. Miguel nunca tinha falado na frente de estranhos. Nunca. Ele estava de pé na cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto, as mãozinhas estendidas para Marina. Não vai embora, por favor. Ele gritou de novo, e então começou a chorar desesperado. Marina esqueceu o vestido, esqueceu a humilhação, voltou correndo e pegou o menino nos braços. Eu não vou, amor, eu não vou embora, está tudo bem. Ela sussurrou, abraçando ele apertado. Miguel se agarrou ao pescoço dela, soluçando. O silêncio na sala era absoluto. As pessoas olhavam boquiabertas para o menino que não falava há 2 anos e agora gritava por aquela mulher. Rafael se levantou devagar e, quando falou, sua voz era baixa, perigosa, cheia de uma raiva fria. O jantar acabou. Todos vocês, saiam da minha casa. Agora. Ninguém se moveu por 1 segundo. Eu disse agora! Ele rugiu. E as pessoas começaram a se levantar às pressas, pegando bolsas e casacos. Helena tentou falar. Rafael, eu não... Ele a cortou. Especialmente você, Helena. Saia e não volte mais. Quando a última pessoa saiu e a porta se fechou, Rafael ficou parado no meio da sala devastada, olhando para Marina, ainda segurando Miguel, os dois encharcados de vinho, abraçados como se o mundo lá fora não existisse. Jorge recolhia os cacos de vidro em silêncio.
Rafael respirou fundo e se aproximou dos dois. Miguel, filho. Ele começou, a voz quebrando um pouco. Miguel olhou para ele, ainda agarrado em Marina. Mamãe Marina não vai embora, né, papai? O menino perguntou a vozinha fina. Promete que ela não vai? Rafael olhou para Marina. Realmente olhou, pela primeira vez. Viu a mulher encharcada de vinho, humilhada, mas ainda ali, ainda segurando o filho dele com tanto cuidado. Viu a força nela, a pureza, a devoção que nenhuma quantia de dinheiro podia comprar. Ela não vai, ele disse, e soou como uma promessa. Ela não vai a lugar nenhum. Marina encontrou os olhos dele e algo passou entre eles. Algo elétrico, perigoso, novo. A tensão era tão forte que ela teve que desviar o olhar primeiro. Vamos, Miguel, Marina sussurrou. Vamos tomar um banho e colocar seu pijama. Ela começou a subir as escadas com o menino no colo. Rafael ficou ali parado vendo ela subir. Quando ela desapareceu no corredor de cima, ele foi até o bar e se serviu de uísque puro, a mão tremendo. Jorge se aproximou. Ela é especial, patrão. Não deixe o orgulho destruir isso. Rafael tomou o uísque de um gole só. É só um contrato, Jorge, só negócio. Mas sua voz não convenceu nem a ele mesmo. Lá em cima, Marina colocou Miguel na banheira, lavou o cabelo dele com cuidado, cantou baixinho enquanto ele finalmente relaxava. E quando colocou o menino na cama e ele sussurrou, "Te amo, mamãe Marina", antes de dormir, ela soube que estava perdida. Que não era mais sobre dinheiro, sobre contrato, sobre salvar a mãe. Era sobre aquele menininho que finalmente voltou a falar. Era sobre aquela família quebrada que ela, de alguma forma, estava começando a consertar. E a parte mais assustadora, quando ela fechou a porta do quarto de Miguel e virou, Rafael estava no corredor, olhando para ela com uma intensidade que fez o ar faltar. Obrigado, ele disse simplesmente, por não ir embora. Marina assentiu, a garganta apertada demais para falar. Eles ficaram ali a poucos metros de distância, o silêncio carregado de coisas não ditas. Até que Rafael deu um passo à frente, depois outro, e Marina viu o momento exato em que ele ia beijá-la. Seu coração disparou, o corpo inteiro tremeu. Mas então, Rafael parou, o maxilar travado, e recuou. Boa noite, Marina, ele disse, a voz rouca. Isso ainda é só um contrato. Nada mudou. Ele virou e desceu as escadas, deixando Marina sozinha no corredor escuro. O coração aos pedaços, porque ambos sabiam. Ambos sabiam que ele estava mentindo. Marina nunca imaginaria que encontraria Jorge chorando sozinho na despensa da mansão, às 3 horas da madrugada, segurando uma foto amarelada de uma mulher linda de vestido branco, ao lado de Rafael sorrindo. O mordomo limpou as lágrimas rapidamente quando a viu, mas era tarde demais. Ela já tinha visto a data escrita atrás da foto, o dia do casamento, e a expressão de felicidade no rosto de Rafael que ela nunca tinha visto pessoalmente. Ele já foi feliz um dia. Jorge sussurrou, a voz carregada de dor, antes dela destruir tudo. Havia se passado um mês desde o jantar desastroso. Marina e Miguel estavam cada vez mais próximos. O menino agora falava frases completas, ria, brincava, até havia voltado para a escola. A psicóloga que fazia o acompanhamento estava impressionada com o progresso. Rafael, por outro lado, estava mais distante do que nunca. Ele saía cedo, voltava tarde, mal olhava para Marina durante as refeições. Era como se estivesse fugindo de algo, ou de alguém. Naquela terça-feira de madrugada, Marina tinha descido para pegar água quando ouviu o som abafado de choro vindo da despensa. Jorge. Ela empurrou a porta devagar. O mordomo de 65 anos estava sentado em um banquinho, segurando aquela foto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele tentou esconder, mas Marina já tinha visto. Desculpe, senhora Marina. Eu não queria incomodar, ele disse, a voz trêmula. Hoje é um dia difícil. Marina se sentou ao lado dele no chão frio. Por quê? Jorge olhou para a foto, os olhos vermelhos. Hoje faz 3 anos que ela morreu. A senhora Beatriz. Beatriz.
Era a primeira vez que Marina ouvia o nome da falecida esposa de Rafael. Eu estava lá naquele dia. Jorge começou a falar como se precisasse soltar tudo que estava engasgado há anos. Na maternidade. O parto estava complicado. Ela estava perdendo muito sangue. Os médicos disseram que só poderiam salvar ela ou o bebê. Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. E ela escolheu salvar o Miguel. Jorge assentiu, as lágrimas caindo livremente agora. Ela pediu para o Dr. Rafael prometer que salvaria o bebê. Ele implorou para ela não fazer isso, mas ela insistiu. Disse que era mãe, que sempre protegeria o filho primeiro. Marina estava chorando também, imaginando a dor daquela escolha impossível. Mas tem mais. Jorge continuou, a voz quebrando. Nos últimos minutos antes de partir, ela pediu para falar com o Dr. Rafael a sós. Eu estava do lado de fora da sala, mas conseguia ouvir. O mordomo fechou os olhos como se a memória doesse fisicamente. Ela confessou que nunca tinha amado ele de verdade, que casou pelo dinheiro, pela posição social, que nos últimos 5 anos de casamento ela fingia tudo. Meu Deus! Marina levou a mão à boca. Jorge assentiu. O Dr. Rafael segurou a mão dela até o último suspiro, mesmo depois daquela confissão. Mas quando ela se foi, algo nele morreu também. Ele olhou para o bebê recém-nascido nos braços das enfermeiras e não conseguiu segurá-lo. Foi embora da maternidade e deixou o pequeno Miguel lá. Marina sentiu náusea. Eu fiquei com o menino as primeiras 2 semanas, Jorge disse, até que um dia o patrão voltou, bêbado, chorando, pedindo perdão ao filho. Ele nunca mais tocou em álcool depois daquilo, mas também nunca mais abriu o coração. Ele culpa o Miguel pela morte dela? Marina perguntou, horrorizada. Não. Jorge balançou a cabeça. Ele se culpa. Diz que se tivesse sido um marido melhor, talvez ela tivesse aprendido a amá-lo de verdade. Diz que foi ingênuo em acreditar em amor. Por isso ele criou aquele contrato com você. Por isso ele é tão frio. Ele jurou nunca mais se apaixonar, nunca mais confiar em uma mulher. Marina estava tremendo. Tudo fazia sentido agora. A frieza, as paredes, o medo. Mas sabe o que é pior? Jorge olhou para ela. Ele está apaixonado por você. Marina congelou. O quê? Jorge deu um sorriso triste. Eu trabalho para essa família há 25 anos. Eu vi o Dr. Rafael crescer, casar, sofrer. E eu sei quando um homem está lutando contra seus próprios sentimentos. Ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo. Ele pergunta sobre você para mim todos os dias. Ontem ele passou mais de 1 hora escolhendo rosas para colocar no seu quarto. Rosas que você nem sabe que foram dele, porque ele pediu para eu dizer que foi ideia minha. Marina estava sem chão. As rosas brancas que apareciam no seu quarto toda semana eram dele. Mas ele tem tanto medo, senhora Marina. Jorge continuou. Medo de se entregar de novo e descobrir que você também está aqui só pelo dinheiro. Medo de se apaixonar e perder de novo. Então ele se esconde atrás daquele contrato, daquela frieza. Mas eu vejo como ele está se despedaçando por dentro. Marina não conseguia parar de chorar. Eu não estou aqui pelo dinheiro, ela sussurrou. Não mais. Eu sei. Jorge apertou a mão dela. Mas ele precisa acreditar nisso também. O mordomo se levantou, colocou a foto no bolso. Me desculpe por desabafar, senhora. Às vezes, os segredos pesam demais para carregar sozinho. Ele saiu, deixando Marina sozinha na despensa fria. Ela ficou ali por horas, pensando em tudo que tinha ouvido. Em Rafael perdendo a esposa e descobrindo que nunca foi amado. Em Miguel crescendo sem mãe e sem pai, emocionalmente presente. Em todo aquele sofrimento desnecessário. Quando o sol começou a nascer, Marina tomou uma decisão. Ela subiu para o quarto, pegou papel e caneta e escreveu. Não assinou. Apenas dobrou e deslizou por baixo da porta do escritório de Rafael. A carta dizia: você merece ser amado de verdade. Não por dinheiro, não por interesse, mas pelo homem incrível que você é, pelo pai dedicado que luta para proteger o filho, pelo ser humano que carrega dor, mas continua de pé. Um dia você vai acreditar nisso. E quando acreditar,
vai perceber que o amor verdadeiro estava mais perto do que imagina. Rafael encontrou a carta às 7 da manhã, quando entrou no escritório. Leu uma vez, 2, 3. Guardou no bolso interno do terno, bem perto do coração. E durante todo aquele dia, durante as reuniões importantes, os contratos milionários, as decisões que moviam impérios, ele levava a mão ao bolso e tocava aquele papel, como se fosse um amuleto. Naquela noite, ele ficou no jardim até tarde, olhando as janelas do segundo andar onde Marina colocava Miguel para dormir. Ele a viu cantando, viu o menino rindo, viu a cena de família que ele tanto desejava, mas tinha medo de ter. E pela primeira vez, desde que Beatriz morreu, Rafael Mendes chorou. Chorou pela esposa que nunca o amou. Chorou pelos anos perdidos. Chorou pelo medo que o paralisava. Mas quando limpou as lágrimas e olhou de novo para aquela janela iluminada, onde Marina agora lia um livro na poltrona do quarto, ele sentiu algo novo. Esperança. Pequena, assustadora, frágil, mas real. Talvez, só talvez, ele pudesse tentar de novo. Talvez aquela mulher de olhos gentis e coração puro fosse diferente. Talvez ele merecesse uma segunda chance de ser feliz. Mas o medo ainda era maior que a esperança. E Rafael não sabia que o tempo estava acabando mais rápido do que ele imaginava. Marina jamais esqueceria a sensação das mãos de Rafael tremendo contra as costas nuas dela, passando o protetor solar com uma delicadeza que contrastava com a tensão elétrica do toque. O som das ondas da praia de Juqueí batendo na areia, Miguel rindo enquanto construía castelos, e aquele momento suspenso no tempo onde tudo parecia possível. Onde os três eram realmente uma família. Foi o dia mais feliz da vida dela, e também o dia em que percebeu que estava irremediavelmente apaixonada por um homem que não podia ter. Era um sábado de sol forte, final de março, quando Miguel apareceu na cozinha durante o café da manhã com um pedido que surpreendeu a todos. "Papai, a gente pode ir para a praia?" O menino perguntou, segurando o dinossauro verde. Rafael quase engasgou com o café. Em 2 anos, Miguel nunca tinha pedido para fazer nada em família. Nunca. Ele olhou para Jorge, que deu um sorriso encorajador, depois para Marina. "Praia?" Rafael repetiu incerto. "Sim, quero fazer castelo de areia, com você e com a mamãe Marina." Miguel juntou as mãozinhas, aqueles olhos enormes cheios de esperança. Marina viu a hesitação no rosto de Rafael, viu o medo, mas também viu algo mais. Vontade. Vontade de ser pai de verdade, de participar da vida do filho. "Eu acho uma ótima ideia," ela disse suavemente. "Quando foi a última vez que você foi à praia, Rafael?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não ia responder. 7 anos, ele finalmente disse. Antes de tudo. Antes da esposa. Antes da traição. Antes da dor. Marina entendeu. Então está mais do que na hora, não acha? 1 hora depois eles estavam na estrada. Rafael dirigindo o Range Rover prata, Marina no banco do passageiro, Miguel na cadeirinha cantando músicas infantis que ela havia ensinado. Jorge preparou uma cesta de piquenique gigante e acenou para eles do portão da mansão como um avô orgulhoso. A viagem até Juqueí levou 2 horas, e durante todo o caminho, Rafael ficou tenso. Mas quando Miguel gritou, "Olha o mar!" pela primeira vez e colou o narizinho no vidro, Marina viu Rafael sorrir. Um sorriso pequeno, rápido, mas real. A praia estava linda, areia clara, água verde azulada, poucas pessoas porque era baixa temporada. Marina estendeu a canga colorida na areia, enquanto Rafael ficava parado, meio perdido, como se não soubesse o que fazer. Miguel não teve essa dúvida. Ele tirou a camiseta, pegou o baldinho vermelho e a pá que Jorge tinha colocado na mochila e correu para a beira da água. "Marina, vem! Vamos fazer o maior castelo do mundo!" Ela riu, tirou o vestido leve e ficou no biquíni azul simples. Quando se virou, pegou Rafael olhando. Ele desviou o olhar rápido demais, o rosto levemente corado. "Você não vai entrar?"
Ela perguntou já caminhando em direção a Miguel. Rafael olhou para a água, para o filho, para ela e tomou uma decisão. Tirou a camisa polo, ficou só de bermuda e foi atrás. Marina começou a ensinar Miguel a fazer a base do castelo, molhando a areia na proporção certa. O menino estava tão concentrado, a linguinha para fora enquanto trabalhava. Papai, você faz as torres, Miguel comandou. E Rafael, pela primeira vez em anos, se ajoelhou na areia ao lado do filho e começou a moldar torres com as mãos. A tarde passou como um sonho. Eles construíram um castelo enorme, com torres, fosso, até uma ponte feita de gravetos. Miguel ficou tão animado que começou a pular e gritar, correndo para a água e voltando com mais areia molhada. Em um momento, uma onda maior veio e derrubou parte do castelo. Miguel ficou sério por um segundo, e Marina prendeu a respiração com medo de uma crise. Mas então o menino começou a rir alto, aquele riso puro de criança feliz. E Rafael começou a rir também. Marina os olhou, pai e filho rindo juntos pela primeira vez, e sentiu o peito transbordar de felicidade. Vamos nadar, Miguel anunciou. Marina olhou para Rafael, esperando que ele recuasse, mas ele surpreendeu a todos. Vamos! Ele pegou Miguel no colo e entrou na água. Marina foi atrás. A água estava fria, mas gostosa, e Miguel gritava de alegria cada vez que uma onda vinha. Rafael segurava o filho com cuidado, garantindo que ele estava seguro, e pela primeira vez, Marina viu ele relaxado. Realmente relaxado. Sem a máscara de gelo, sem as paredes. Só um pai brincando com o filho. Marina, pega eu, Miguel pediu, estendendo os bracinhos. Ela o pegou, rodopiou com ele na água e ele riu tanto que começou a soluçar de tanto rir. Rafael os assistia e tinha algo nos olhos dele, algo suave, quente. Obrigado, ele disse de repente só para ela, enquanto Miguel brincava de pular nas ondas. Por quê? Marina perguntou. Por trazê-lo de volta para mim. Rafael respondeu, a voz rouca de emoção. Eu tinha perdido meu filho, e você o trouxe de volta. Marina sentiu as lágrimas misturadas com a água do mar. Você nunca perdeu ele, Rafael. Ele sempre esteve aqui. Só estava esperando você se permitir estar presente. Eles saíram da água quando o sol começou a baixar. Marina pegou a toalha para se secar, mas sentiu que tinha esquecido de passar protetor. Suas costas e ombros estavam vermelhos, queimando um pouco. Você está vermelha, Rafael notou. Esqueci de passar protetor antes de entrar na água, ela admitiu. Miguel estava distraído fazendo outro castelo menor. Vem aqui. Rafael pegou o tubo de protetor da bolsa. Senta. Marina obedeceu, sentando na canga, de costas para ele. Rafael se ajoelhou atrás dela, passou o creme nas mãos e então tocou as costas dela. As mãos dele tremiam. Marina sentiu. O toque era suave, cuidadoso, mas ela podia sentir a tensão, a eletricidade. Ele espalhou o protetor pelos ombros dela, desceu pelas costas, os dedos desenhando cada vértebra da coluna. Marina fechou os olhos, o coração disparado, cada nervo do corpo em chamas. Você é tão diferente de tudo que eu já conheci. Rafael sussurrou tão baixinho que ela quase não ouviu. Como assim? Ela conseguiu perguntar, a voz saindo trêmula. Você não finge, ele disse, as mãos parando no meio das costas dela. Tudo em você é real, genuíno. Eu não sei como lidar com isso. Marina virou a cabeça de leve, o suficiente para vê-lo de perfil. E se você não precisasse lidar? E se apenas deixasse acontecer? Rafael congelou, as mãos ainda nas costas dela. Por um momento, um segundo eterno, ela achou que ele fosse... Mas então Miguel gritou. Olha o que eu fiz! Ele apontava para um castelo novo. O momento se quebrou. Rafael tirou as mãos, se afastou e foi ver a criação do filho. Marina ficou ali, ainda sentindo o fantasma do toque dele na pele, o coração doendo de uma forma boa e ruim ao mesmo tempo. Eles fizeram o piquenique na praia. Sanduíches, frutas, suco de laranja. Miguel comeu e logo ficou sonolento.
Vem aqui, campeão. Marina abriu os braços. O menino se aninhou no colo dela, bocejando. Em 5 minutos, estava dormindo profundamente, exausto do dia perfeito. Marina acariciava os cabelos dele, cantarolando baixinho. Rafael estava sentado ao lado, vendo tudo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, ele finalmente falou: "Você merecia isso." "O quê?" Marina perguntou, ainda embalando Miguel. "Uma família de verdade." Rafael estava olhando para o horizonte, mas ela sabia que ele estava falando sério. "Não essa farsa que eu criei. Você merecia um marido que te amasse, filhos seus, uma casa cheia de risadas, não um contrato com prazo de validade." Marina sentiu as lágrimas queimarem. "E se eu disser que eu não quero nada disso? Se eu disser que tudo o que eu quero está aqui, agora, nesse momento?" Rafael finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E o que Marina viu naqueles olhos escuros a fez parar de respirar. Desejo, medo, esperança, dor, tudo misturado. "Marina," ele começou, a voz quebrada. "Não diga isso. Não torne isso mais difícil do que já é." Ele se levantou, deu alguns passos em direção ao mar, as mãos nos cabelos. "Eu não posso te dar o que você merece. Eu não sei como." Ele confessou de costas para ela. "Eu não sei como amar sem ter medo de ser destruído de novo." Marina colocou Miguel deitado na canga com cuidado, cobriu ele com uma toalha e foi até Rafael. Ela ficou ao lado dele, os dois olhando para o mar. "Sabe o que eu aprendi cuidando de doentes?" Ela disse baixinho. "Aprendi que o medo é normal, que ter medo de se machucar de novo é humano. Mas sabe o que também aprendi? Que ficar preso no medo dói muito mais do que arriscar de novo." Rafael não respondeu, mas ela viu a mandíbula dele travar, viu a luta interna. "Eu não estou pedindo para você me amar, Rafael." Marina continuou. "Só estou pedindo para você se permitir sentir, o que quer que seja, apenas sinta." Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto o sol desaparecia no horizonte. Quando voltaram para o carro com Miguel ainda dormindo no colo de Marina, a viagem de volta foi quieta, mas era um silêncio diferente, carregado, cheio de possibilidades não ditas. Quando chegaram em casa e Rafael carregou o filho para o quarto, ele parou na porta do quarto de Marina. "Hoje foi," ele procurou palavras, "o melhor dia que eu tive em anos." Marina sorriu, mesmo com o coração pesado. "Para mim também," ela disse. Rafael deu um passo em direção a ela. O corredor estava escuro, só a luz da lua entrando pela janela. Ele levantou a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no ar, a poucos centímetros. "Boa noite, Marina," ele sussurrou. E então virou, e foi embora, deixando ela sozinha mais uma vez, se perguntando quanto tempo mais eles conseguiriam fingir que aquilo era só um contrato, quando ambos sabiam que já havia se tornado muito, muito mais. Marina nunca soube que era possível sentir tanto medo e tanto amor ao mesmo tempo. Até a noite em que encontrou Rafael parado no jardim, às 3h27 da madrugada, o rosto molhado de chuva e lágrimas, a voz quebrada sussurrando seu nome como uma prece. Naquela noite, quando ele a beijou pela primeira vez com desespero e paixão acumulada de meses, ela entendeu que não havia mais volta. Ela era dele, ele era dela, e o resto do mundo poderia desabar que não importava mais. Tudo começou na quinta-feira anterior. Dona Célia piorou de repente. A leucemia que estava controlada voltou com força, e os médicos ligaram de madrugada, avisando que ela tinha entrado em coma. Marina recebeu a ligação às 2 da manhã e desabou. Ela caiu de joelhos no chão do quarto, o telefone ainda na mão, um grito preso na garganta. Jorge a encontrou ali meia hora depois, quando subiu para ver se estava tudo bem. "Minha mãe," Marina conseguiu dizer entre soluços. "Ela está..." Os médicos disseram que não vai durar muito. Jorge chamou Rafael, que desceu de pijama, os cabelos bagunçados de sono. Quando viu Marina destruída no chão, algo nele se quebrou. "Vamos," ele disse, já vestindo um casaco. "Eu te levo no hospital agora."
Marina balançou a cabeça. Não precisa, eu posso chamar um aplicativo. Rafael não deixou ela terminar. Ele a pegou nos braços, literalmente a levantou do chão e a carregou até o carro. O hospital ficava em Guarulhos, 40 minutos de Alphaville. Rafael dirigiu em silêncio, mas mantinha uma mão no volante e a outra segurando a mão de Marina, que não parava de tremer. Quando chegaram, os médicos explicaram a situação. O câncer tinha se espalhado. O corpo de Dona Célia estava desistindo. Era questão de dias, talvez horas. Marina entrou no quarto da UTI e viu a mãe tão frágil, tão pequena na cama cheia de tubos e aparelhos. Ela segurou a mão gelada dela e chorou até não ter mais lágrimas. Não me deixa, mãe. Por favor, não me deixa sozinha. Ela implorou, mesmo sabendo que Dona Célia não podia ouvi-la. Rafael ficou do lado de fora, vendo tudo através do vidro, e sentiu uma dor tão grande no peito que teve que sentar. Marina passou 3 dias no hospital, praticamente sem sair. Rafael voltou para casa só para buscar roupas limpas para ela e comida. Miguel ficou com Jorge, mas ligava chorando toda noite perguntando quando a mamãe Marina ia voltar. Na madrugada de domingo, Dona Célia abriu os olhos pela última vez. Marina estava segurando a mão dela quando aconteceu. Minha filha. A voz saiu fraca, quase inaudível. Mãe, eu estou aqui. Marina apertou a mão dela. Dona Célia sorriu, um sorriso pequeno e cansado. Você encontrou sua família. Eu vi. Aquele homem, aquele menino, eles te amam. Ela tossiu. Não tenha medo de amar eles também. Promete? Eu prometo, mãe, eu prometo. Marina chorava, beijava a mão da mãe. Seja feliz, Marina. Você merece. Você sempre mereceu. Foram as últimas palavras de Dona Célia Silva. Ela fechou os olhos às 5h43 da manhã de domingo, com um sorriso nos lábios, e simplesmente se foi. Marina sentiu o momento exato em que a mão da mãe relaxou, em que o aperto suave se desfez. O som do monitor entrando em linha reta. As enfermeiras entrando correndo, mas tudo parecia longe, abafado. Marina ficou ali, ainda segurando aquela mão que não ia apertar de volta nunca mais. Rafael estava na sala de espera, quando a médica saiu e balançou a cabeça negativamente. Ele soube. Ele levantou e foi até o quarto da UTI, onde Marina estava de pé ao lado da cama, olhando para a mãe com uma expressão vazia, perdida. Marina. Ele chamou suavemente. Ela não respondeu. Marina, vamos. Ele se aproximou, tocou o ombro dela. Foi quando ela desmoronou. Ela se virou e se jogou nos braços dele, chorando tão forte que o corpo inteiro tremia. Rafael a segurou com força, uma mão nas costas dela, outra na cabeça, deixando que ela encharcasse a camisa dele de lágrimas. Eles voltaram para casa quando o sol já estava alto. Marina estava em estado de choque, funcionando no automático. Dona Célia tinha deixado tudo preparado. O testamento simples, o pedido de cremação, uma carta para Marina que só deveria ser aberta depois. Jorge recebeu os dois na porta com Miguel, que correu para Marina. Mamãe Marina, você voltou. O menino se agarrou nas pernas dela. Marina se ajoelhou, abraçou ele, mas não conseguiu falar. Miguel percebeu. Você está triste? Ela assentiu. A vovó Célia, ela foi para o céu. Marina conseguiu sussurrar. Miguel ficou quieto por um segundo, processando. Então abraçou ela mais forte. Não chora. Eu estou aqui. Os dias seguintes foram um borrão. O funeral, a cremação, as condolências. Rafael cuidou de tudo. Não deixou Marina levantar um dedo. Ele pagou tudo, organizou tudo, ficou ao lado dela o tempo todo. No dia do funeral, só estavam Marina, Rafael, Miguel, Jorge e mais 3 vizinhos de Dona Célia. Foi simples, rápido, doloroso. Quando voltaram para casa, Marina subiu direto para o quarto e trancou a porta. Ela ficou ali, sentada no chão, segurando a carta que a mãe tinha deixado. Ela tinha medo de abrir, medo de ler as últimas palavras. 3 semanas se passaram. Marina estava funcionando, mas era como se uma parte dela tivesse morrido também. Ela cuidava de Miguel, sorria quando precisava,
mas Rafael via. Ele via que os olhos dela estavam vazios, que ela chorava no chuveiro, achando que ninguém ouvia, que ela mal comia. E ele não sabia o que fazer, como ajudar, como confortar. Ele nunca tinha sido bom com emoções, sempre fugiu delas, mas ver Marina assim estava destruindo ele por dentro. Foi numa sexta-feira, quase meia-noite, que Rafael a encontrou. Ele tinha acordado com barulho e foi verificar. Marina estava no jardim, sentada no balanço, a carta da mãe nas mãos, finalmente aberta. Ela chorava em silêncio, o corpo chacoalhando. Rafael sentiu o peito apertar. Ele deveria voltar, dar espaço para ela. Mas não conseguiu. Ele desceu, atravessou o jardim molhado de orvalho e sentou ao lado dela no balanço. Ficou em silêncio, apenas presente. Ela sabia. Marina disse de repente, a voz rouca: "Minha mãe sabia que eu estava me apaixonando por você." Ela mostrou a carta, as linhas escritas com caligrafia trêmula. Rafael pegou, leu: "Marina, minha filha do coração, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não chore muito por mim. Eu vivi, amei e te vi crescer. Isso é mais do que muitos têm. Quero que você saiba de algo importante. Aquele homem, Rafael, e aquele menino, Miguel, eles não são só um contrato. Eu vi nos olhos dele quando ele te olha. Ele te ama, mesmo que tenha medo de admitir. E você ama eles também. Não tenha medo, filha. Não deixe o medo roubar sua chance de ser feliz. Você sempre quis uma família. E você tem uma agora. Lute por ela. Me promete? Seja feliz. Viva a vida que eu não pude viver. Ama sem medo. Sua mãe que sempre vai te amar, Célia." Rafael terminou de ler e sentiu as próprias lágrimas caírem. "Marina, Ele começou, mas não sabia o que dizer. Ela estava errada. Marina disse, limpando as lágrimas. "Sobre você me amar. Isso é só um contrato, você mesmo disse. Nada mudou." Ela foi se levantar, mas Rafael segurou o braço dela. "Ela não estava errada", ele disse, a voz saindo rouca, desesperada. Marina congelou. "O quê?" Rafael se levantou também. Ficou na frente dela, as mãos tremendo. "Sua mãe não estava errada, tudo mudou, tudo, e eu estou apavorado." "Rafael", Marina sussurrou, o coração disparado. "Eu não queria." Ele continuou, as palavras saindo em torrente agora. Anos de repressão se quebrando. "Eu não queria me apaixonar por você. Lutei contra isso todos os dias. Mas como? Como não me apaixonar por alguém que devolveu a vida para o meu filho? Por alguém que é gentil quando o mundo é cruel? Por alguém que é real quando tudo é falso?" Ele deu um passo mais perto. "Eu te amo, Marina, e isso me apavora, porque eu não sei como fazer isso sem me perder de novo." Marina estava chorando, mas agora eram lágrimas diferentes. "Você não vai se perder." Ela levantou as mãos, tocou o rosto dele. "Porque eu te amo também, e eu vou estar aqui, todos os dias, te lembrando disso." Rafael fechou os olhos ao toque dela, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Eu não mereço você", ele sussurrou. "Sim, você merece", Marina respondeu. "Você merece ser amado, você merece ser feliz, e eu vou passar o resto da vida provando isso." Rafael abriu os olhos, e o que Marina viu neles fez o mundo parar. Puro amor, puro desejo, pura necessidade. "Marina." Ele disse o nome dela como uma prece, e então a puxou e a beijou. Finalmente. O beijo foi desesperado, meses de contenção explodindo de uma vez. As mãos dele nos cabelos dela, as mãos dela agarradas na camisa dele. Respiração entrecortada, corações batendo como tambores. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. "Vem comigo", Rafael pediu, e havia tanta vulnerabilidade naquele pedido que Marina só conseguiu assentir. Eles subiram as escadas, passaram pelo quarto de Miguel, onde o menino dormia abraçado ao dinossauro verde, e foram para o quarto de Rafael. A porta se fechou atrás deles. Marina nunca tinha entrado ali. O quarto era grande, minimalista, frio, mas naquela noite, com Rafael olhando para ela como se ela fosse a única coisa que importava no universo, o lugar aqueceu. Ele a puxou de novo.
Mas dessa vez o beijo foi diferente. Mais lento, mais profundo. As mãos dele explorando, descobrindo. Ele tirou a blusa dela devagar, beijando cada pedaço de pele que revelava. Quando ele a deitou na cama e se deitou sobre ela, apoiado nos braços para não esmagá-la, Marina percebeu que estava tremendo. "Está tudo bem?" Rafael perguntou preocupado. "É que eu nunca..." Marina admitiu, o rosto corando. Rafael congelou. "Você nunca..." Marina balançou a cabeça. "Nunca." Rafael fechou os olhos, respirou fundo. "Marina, você tem certeza? Porque se não tiver, a gente para agora. Eu posso esperar." Marina tocou o rosto dele, puxou ele para mais perto. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eu quero isso. Quero você." O que aconteceu depois foi perfeito. Rafael foi gentil, cuidadoso, atento a cada reação dela. Quando houve dor, ele parou, beijou as lágrimas dela, esperou. Quando o prazer veio, ele sussurrou palavras doces no ouvido dela. Disse o quanto ela era linda, o quanto ele a amava. E quando finalmente eles se tornaram um, Marina sentiu que estava completa pela primeira vez na vida. Eles ficaram acordados até o amanhecer, conversando, rindo, se descobrindo. Rafael contou sobre a infância, sobre os medos, sobre os sonhos que tinha enterrado. Marina contou sobre a mãe, sobre crescer pobre mas feliz, sobre querer fazer diferença no mundo. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Marina estava deitada no peito de Rafael, os dedos dele desenhando padrões preguiçosos nas costas dela. "Eu tenho medo de acordar e descobrir que foi sonho", ela confessou. Rafael beijou o topo da cabeça dela. "Não foi. E mesmo que fosse, eu vou sonhar isso todo dia pelo resto da vida." Marina sorriu, mas havia uma preocupação roendo. "E o contrato?" ela perguntou. "Ainda faltam 3 meses." Rafael ficou tenso. "Não", ele disse firmemente. "Não vamos mais falar de contrato. Não é sobre dinheiro, não é sobre tempo. É sobre nós. É sobre construir algo real." Marina se apoiou nos cotovelos, olhou nos olhos dele. "Você está dizendo que..." Rafael sorriu, aquele sorriso raro que transformava o rosto dele completamente. "Estou dizendo que eu quero você aqui, para sempre. Não como funcionária, não como contratada, como minha." O coração de Marina explodiu. "Sua." Ela repetiu, testando a palavra. "Minha namorada, minha companheira, minha..." Ele hesitou. "Minha futura esposa, se você aceitar um dia." Marina começou a chorar de novo, mas agora de felicidade pura. "Sim", ela disse. "Sim para tudo." Eles se beijaram de novo e então ouviram batidinhas na porta. "Papai, mamãe Marina", a voz sonolenta de Miguel. Os dois se separaram rapidamente. Rafael vestiu a calça do pijama, Marina vestiu a camisa dele que estava no chão. Rafael abriu a porta. Miguel estava ali de pijama, esfregando os olhos. "Tive pesadelo", ele disse. "Posso dormir com vocês?" Rafael olhou para Marina, que fez que sim com a cabeça. "Claro, campeão, vem." Rafael pegou o menino no colo. Miguel se aninhou entre os dois, abraçou o dinossauro e em segundos estava roncando de novo. Rafael e Marina se olharam por cima da cabecinha de Miguel e os dois sorriram. Aquela era a família deles, quebrada, remendada, nascida de dor e contratos, mas real. E pela primeira vez em anos, Rafael Mendes dormiu sem pesadelos. Dormiu com a mulher que amava de um lado, o filho do outro, e o coração finalmente em paz. Mas a felicidade, como sempre, seria testada. Porque faltavam 3 meses para o contrato acabar, e havia pessoas que não queriam ver aquela família junta. Pessoas que estavam dispostas a destruir tudo. E Marina não fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. Marina nunca imaginou que a felicidade completa duraria tão pouco, e que o mundo poderia desabar em questão de minutos, quando Rafael olhou para ela com olhos cheios de ódio e nojo, a palavra mentirosa saindo da boca dele como veneno. Naquele momento, com o ultrassom do bebê que ele nem sabia que existia caindo da bolsa dela no chão de mármore frio, Marina percebeu que tinha perdido tudo: o homem que amava, a família que construiu
E pior, a chance de dizer que estava grávida dele. 3 semanas após aquela noite perfeita, Marina começou a sentir os sintomas. Enjoos matinais, cansaço excessivo, sensibilidade nos seios. No começo, ela pensou que era o estresse do luto pela mãe, mas quando a menstruação atrasou pela segunda vez, ela soube. Na terça-feira de manhã, enquanto Rafael estava em reunião e Miguel na escola, ela foi até a farmácia mais distante de Alphaville que conseguiu encontrar, comprou 3 testes de gravidez diferentes e fez todos no banheiro de um shopping. Os 3 deram positivo. Marina sentou no chão frio do banheiro público e chorou, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alegria misturada com medo. Ela estava grávida. Ia ter um bebê de Rafael, um irmãozinho ou irmãzinha para Miguel. A família estava crescendo. Mas como contar? Quando contar? O contrato ainda estava em vigor tecnicamente, mesmo que eles não seguissem mais as regras. Ela decidiu planejar algo especial. Foi até uma loja de bebês no Morumbi e comprou o menor sapatinho que encontrou, um par de tênis minúsculos azuis e rosas, neutros. Ia embrulhar, fazer um jantar especial e contar para ele. Mas ela precisava de confirmação médica primeiro. Marcou consulta com um obstetra para quinta-feira. Ela ia ter certeza de tudo estava bem antes de dar a notícia. Marina planejou tudo nos mínimos detalhes. Quinta-feira ela ia ao médico. Sexta ela contava para Rafael. Sábado eles contariam juntos para Miguel. Ia ser perfeito. Mas na quarta-feira, tudo desmoronou. Helena voltou. A cunhada de Rafael apareceu na mansão sem avisar, às 4 horas da tarde. Marina estava no jardim brincando com Miguel quando Jorge veio avisá-la. A senhora Helena está no escritório com o patrão. Ela trouxe documentos. Havia preocupação na voz do mordomo. Marina sentiu um frio na espinha. Helena nunca tinha voltado, desde o jantar desastroso. Por que agora? Ela deixou Miguel com Jorge e foi até a casa. Quando passou pelo corredor que levava ao escritório, ouviu vozes alteradas. Você está sendo enganado, Rafael. A voz de Helena era estridente. Essa mulher é uma fraude. Olha esses documentos. Marina encostou na parede escondida. Que documentos? A voz de Rafael estava tensa. Extratos bancários, Rafael. Extratos provando que Marina Silva desviou dinheiro do tratamento da mãe. Olha aqui. Transferências para contas suspeitas. Saques em espécie. Gastos absurdos em lojas de luxo. Helena praticamente gritava. Enquanto a mãe dela morria, essa interesseira estava gastando seu dinheiro em futilidades. O coração de Marina parou. O quê? Que extratos? Ela nunca... Deixa eu ver isso. Rafael pediu. Silêncio. Marina conseguia ouvir o próprio coração batendo. De onde você tirou isso? Rafael perguntou, a voz perigosamente baixa. Tenho meus contatos. A questão é... Você vai continuar. Sendo idiota. Ela é igualzinha a Beatriz. Só quer seu dinheiro. Ela mentiu para você. Helena martelava. Marina não aguentou. Ela empurrou a porta do escritório. Isso é mentira. Ela entrou, a voz firme mesmo tremendo por dentro. Eu nunca desviei nada. Helena se virou com um sorriso vitorioso. Ah, a interesseira apareceu. Rafael, olha a cara de pau. Rafael estava sentado atrás da mesa, os tais documentos na mão, o rosto uma máscara de pedra. Ele olhou para Marina e ela viu a dúvida. Rafael! Marina se aproximou. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas é mentira. Eu usei cada centavo do dinheiro que você me pagou para o tratamento da minha mãe. Cada centavo. Rafael jogou os papéis na mesa. Então explica essas transferências. 50 mil reais para uma conta no exterior, 30 mil em saques, 20 mil em uma joalheria nos Jardins. Marina olhou para os papéis incrédula. Os números estavam ali, impressos, com o nome dela. Mas ela nunca... Isso é forjado, ela disse desesperada. Helena está mentindo, eu nunca fiz essas transações. Helena deu uma risadinha. Claro que não. Agora vai dizer que eu falsifiquei documentos bancários, que eu hackeei o sistema? Para de mentir. Rafael se levantou, apoiou as mãos na mesa. Quando falou, a voz saiu gelada como gelo. Eu confiei em você. Rafael, me escuta. Marina tentou se aproximar,
mas ele levantou a mão, mandando ela parar. Eu confiei em você, ele gritou. E Marina deu um passo para trás, nunca tinha visto ele assim. Você entrou na minha casa, na vida do meu filho, no meu coração, e mentiu sobre tudo. Marina estava chorando agora. Eu não menti, eu te amo, eu amo vocês, eu nunca... Ela tentou tocar ele, mas Rafael se afastou como se o toque queimasse. Não encosta em mim. Por favor, Marina implorou. Me deixa explicar, me deixa. Ela precisava contar do bebê, precisava que ele entendesse. Rafael, eu preciso te contar uma coisa importante. Ele a interrompeu, a voz cortante como vidro. Eu não quero ouvir mais nada que saia da sua boca. Nada. Você é exatamente igual a ela. Exatamente igual a Beatriz. Eu fui idiota em acreditar que você era diferente. Cada palavra era uma facada. Pega suas coisas e sai da minha casa, agora. Marina sentiu o mundo girando. E o Miguel? Ela sussurrou. O Miguel não é problema seu. Rafael disse friamente. Você cumpriu o contrato, recebeu o dinheiro, acabou, vai embora. Marina balançou a cabeça, desesperada. Eu não posso deixar ele. Ele precisa de mim. Rafael deu a volta na mesa. Ficou cara a cara com ela. Você não vai chegar perto do meu filho nunca mais, entendeu? Nunca mais. Você não é nada para ele, nada para mim, foi tudo mentira. Por favor. Marina mal conseguia falar de tanto soluçar. Eu estou... Ela ia dizer. Ia contar do bebê. Mas Rafael não deixou. Jorge! Ele gritou. O mordomo apareceu na porta, o rosto angustiado. Ajude a senhorita Marina a fazer as malas. Ela está saindo, agora. Jorge olhou para Marina com pena, depois para Rafael. Patrão, talvez devêssemos... Rafael bateu a mão na mesa com tanta força que todos pularam. Agora, Jorge. Marina foi escoltada até o quarto. Ela jogou as poucas coisas que tinha em uma mala velha, as mãos tremendo tanto que mal conseguia dobrar as roupas. Foi quando ela pegou a bolsa para guardar os documentos que sentiu o ultrassom que tinha feito naquela manhã, em uma clínica particular, querendo ter certeza antes de contar. Ela tinha ido escondida, tinha visto o coração minúsculo batendo na tela, tinha chorado de felicidade. E agora, ela apertou o papel contra o peito, pensando se deveria voltar lá e mostrar para Rafael, provar que o amor deles tinha gerado uma vida. Mas quando desceu as escadas com a mala, Rafael estava no hall com os braços cruzados, Helena ao lado com um sorriso vitorioso. Cadê o Miguel? Marina perguntou, a voz quebrada. Ele está na casa de um amiguinho. Não vai se despedir. Rafael disse sem emoção. Marina sentiu o coração se despedaçar. Por favor, deixe eu me despedir dele. Deixe eu explicar. Rafael balançou a cabeça. Não, você já causou dano suficiente. Ele vai superar. Crianças esquecem. Aquilo foi o golpe final. Marina começou a andar em direção à porta. Cada passo uma agonia. Foi quando tropeçou. A bolsa abriu, as coisas caíram no chão de mármore. Documentos, carteira, chaves e o ultrassom. O papel deslizou pelo chão e parou bem aos pés de Rafael. Marina congelou. Ela olhou para o papel, para Rafael, de volta para o papel. O mundo parou, mas Rafael não olhou para baixo. Helena já estava empurrando Marina para fora. Vamos, vamos, a novela acabou. Marina olhou para trás, para aquele papel no chão, para Rafael que continuava sem olhar e percebeu. Ele não ia ver. Ela ia perder tudo. Rafael, ela disse uma última vez, a voz morrendo. Ele finalmente olhou para ela, e o que Marina viu naqueles olhos a destruiu. Nojo, ódio, decepção. Sai da minha vida. Foi tudo o que ele disse. A porta se fechou atrás dela com um baque surdo. Marina ficou do lado de fora daquele portão enorme, com uma mala velha em uma mão e o coração despedaçado em pedaços, e desabou. Ela caiu de joelhos ali mesmo na calçada e chorou. Chorou pela família que perdeu, pelo homem que amava, pelo menininho que nunca mais ia ver, e pelo bebê que crescia dentro dela e nunca conheceria o pai. Dentro da mansão, Rafael ficou parado no hall por longos minutos depois que a porta fechou.
Jorge se aproximou. Patrão, talvez devêssemos... Rafael levantou a mão silenciando ele. Foi quando olhou para baixo e viu. O papel. Ele se abaixou, pegou. Quando leu, o mundo desabou. Ultrassom obstétrico. Paciente. Marina Silva. Idade gestacional. 6 semanas e 4 dias. Embrião único. Batimento cardíaco. Detectado. A data era daquela manhã. Rafael leu de novo. De novo. De novo. As mãos começaram a tremer. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Ele correu para a porta, abriu, olhou para fora. Marina não estava mais lá. Ela tinha ido embora. Marina! Ele gritou na rua vazia. Nenhuma resposta. Jorge apareceu ao lado dele. O que foi, patrão? Rafael mostrou o ultrassom, as mãos tremendo tanto que o papel balançava. Ela estava grávida e eu... Ele não conseguiu terminar. As pernas falharam. Rafael Mendes caiu de joelhos no hall da própria mansão, segurando aquele ultrassom, e pela primeira vez desde que era criança, ele soluçou. Chorou como se o mundo tivesse acabado. Porque tinha acabado. Ele tinha destruído a única mulher que o amou de verdade. Tinha expulsado ela grávida. Tinha deixado o orgulho e o medo do passado vencerem de novo. E agora era tarde demais. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Rafael nunca imaginou que 6 meses pudessem parecer 6 anos. Que cada manhã acordar seria uma tortura, ou que veria o filho definhar diante dos olhos sem poder fazer nada. Miguel parou de falar de novo. Parou de comer. E quando os médicos disseram que ele precisava ser internado porque estava em risco de morte, Rafael finalmente entendeu a dimensão da tragédia que havia criado. E foi no fundo daquele poço de desespero, segurando o diário esquecido de Marina, onde cada página sangrava amor verdadeiro, que ele percebeu. Tinha destruído a única coisa pura que tinha na vida. Marina acordou no colchão fino do chão da kitnet em Guarulhos, a barriga de 7 meses pesada, as costas doendo. O despertador do celular rachado marcava 5:30 da manhã. Ela precisava estar na lanchonete às 6 para o turno de abertura. Levantou com dificuldade, passou a mão na barriga enorme. Bom dia, meu amor. Ela sussurrou para o bebê. Mais um dia, a gente consegue. A kitnet era minúscula, um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha e um banheiro minúsculo. Infiltração no teto, mofo nas paredes. Mas era o que ela conseguia pagar com o salário da lanchonete. 6 meses haviam passado desde aquele dia horrível. Marina tinha voltado para a Zona Leste, para o bairro onde cresceu. Conseguiu emprego numa lanchonete 24 horas perto da estação de metrô. O trabalho era pesado. Ficar de pé o dia todo, carregar bandejas, limpar mesas. Grávida de 7 meses era ainda mais difícil. Seus pés inchavam tanto que mal cabia nos tênis velhos. Mas ela não tinha escolha. Precisava juntar dinheiro para o parto, para as coisas do bebê. Ela não tinha ninguém mais. Dona Célia tinha morrido e Marina tinha perdido a família que tanto amou. Toda noite, antes de dormir, ela olhava para a única foto que tinha guardado. Era a foto que Jorge tinha tirado sem eles saberem, naquele dia na praia. Rafael, Marina e Miguel, os 3 sorrindo, construindo castelo de areia. Ela chorava olhando aquela foto, imaginando como seria se tudo não tivesse desmoronado. Seu irmãozinho é lindo, ela dizia para a barriga. O Miguel, ele tem 5 anos, ama dinossauros e tem o sorriso mais lindo do mundo. Um dia eu vou contar tudo sobre ele para você. Mas a realidade é que ela sabia que nunca mais veria Miguel, que Rafael tinha feito questão de apagar ela da vida deles. Lucas Ferreira, amigo de infância de Marina, apareceu na vida dela 1 mês após ela voltar para o bairro. Ele era mecânico, dono de uma oficina pequena, mas honesta. Sempre foi apaixonado por Marina. Todos sabiam. Quando viu ela grávida, sozinha, trabalhando até a exaustão, ele se ofereceu para ajudar. Levava marmita para ela no trabalho, consertava o chuveiro da kitnet de graça, comprava fraldas e roupinhas de bebê. E numa quinta-feira chuvosa de setembro, ele a pediu em casamento. Marina,
Lucas estava ajoelhado na porta da lanchonete debaixo de chuva, segurando uma flor murcha. Eu sei que você não me ama. Eu sei que seu coração está com outra pessoa. Mas eu te amo. Sempre amei. E eu quero cuidar de você e desse bebê. Deixa eu ser pai dessa criança. Deixa eu te dar um lar de verdade. Por favor. Marina olhou para ele, para aquele homem bom, honesto, que oferecia tudo sem pedir nada em troca. E por um momento, um segundo fraco, ela quase disse sim. Quase aceitou a segurança, a facilidade. Mas então sentiu o bebê chutar, forte, e soube. Lucas. Ela ajudou ele a levantar. Você é maravilhoso, mas eu não posso. Não seria justo com você. Eu ainda amo ele. E acho que sempre vou amar. Lucas assentiu, triste, mas compreensivo. A proposta continua de pé. Se você mudar de ideia, eu vou estar aqui. Ele beijou a testa dela e foi embora debaixo da chuva. Marina ficou ali, a mão na barriga enorme, se perguntando se tinha tomado a decisão certa. Se era melhor ficar sozinha amando quem a odiava ou aceitar a segurança de quem a amava. Mas antes que pudesse pensar muito, uma contração forte a dobrou. Não, ela sussurrou. Ainda não. É cedo demais. A água da bolsa estourou ali mesmo, no meio da lanchonete. A gerente gritou, chamou a ambulância. Marina foi levada às pressas. Enquanto Marina lutava pela sobrevivência dela e do bebê na sala de parto de um hospital público lotado, Rafael estava do outro lado da cidade, sentado ao lado da cama de hospital, onde Miguel jazia imóvel, conectado a soro e alimentação por sonda. O menino tinha entrado em depressão profunda após a saída de Marina. Parou de falar de novo, parou de comer, parou de viver. 4 meses depois, pesava apenas 16 quilos. Os médicos disseram que se ele não melhorasse, não sobreviveria. Miguel! Rafael segurava a mãozinha fria e pequena do filho. Por favor, filho, volta para mim. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu mandei ela embora. Mas eu vou consertar isso, eu prometo. Só volta. Mas Miguel não abria os olhos, não reagia. Estava desistindo. E Rafael estava assistindo o filho morrer, sabendo que a culpa era totalmente dele. Jorge entrava no quarto com café que Rafael não bebia. Patrão, você precisa descansar. Já faz 3 dias que não sai daqui. Rafael balançou a cabeça. Não posso deixar ele sozinho. Foi naquela noite, quando Rafael finalmente cochilou na cadeira ao lado da cama de Miguel, que Jorge decidiu agir. Ele voltou para a mansão, foi até o quarto que tinha sido de Marina e procurou. Ele sabia que ela tinha deixado algo para trás, ele tinha visto. Encontrou debaixo da cama um caderno, o diário de Marina. Jorge levou para o hospital, colocou no colo de Rafael adormecido e saiu. Quando Rafael acordou de madrugada, viu o caderno. Abriu e começou a ler. Primeiro dia na mansão. Estou apavorada. Miguel me rejeita. Rafael me odeia. Mas olhei nos olhos daquele menininho e vi tanta dor, tanta solidão. Eu vou conseguir. Eu vou trazer ele de volta. Não pelo dinheiro, mas porque ele merece ser feliz. Rafael virou a página. Miguel falou comigo hoje. Apenas um sussurro, mas falou. Meu coração está explodindo de felicidade. Usei metade do meu salário desse mês para comprar dinossauros novos para ele. Ver ele sorrir não tem preço. Rafael continuou lendo, as lágrimas começando a cair. Página após página de amor puro. Marina descrevendo cada pequena vitória de Miguel. Marina contando como estava se apaixonando por Rafael, mesmo sabendo que não devia. Marina planejando um futuro juntos. Comprei um livro sobre como ser madrasta hoje. Quero fazer isso direito. Quero que Miguel saiba que ele é amado, que nunca vai estar sozinho de novo. E Rafael está começando a baixar as paredes. Vi ele sorrir de verdade hoje. Meu Deus, aquele sorriso. Vou guardar na memória para sempre. Tinha desenhos de Miguel colados nas páginas. Tinha receitas que Marina queria fazer para eles. Tinha plantas de como ela queria decorar um quarto de bebê um dia. Sonhei que a gente era uma família de verdade. Eu, Rafael, Miguel
e talvez mais filhos no futuro. Sei que é só sonho, mas que sonho lindo. Rafael estava soluçando agora, apertando o caderno contra o peito. Helena tinha mentido. Tudo tinha sido mentira. Marina nunca tinha desviado dinheiro. Ela tinha usado cada centavo no Miguel, nele, na família. E ele tinha acreditado na pior versão da história porque estava com medo. Medo de amar e ser traído de novo. Jorge. Rafael ligou para o mordomo, a voz desesperada. Eu preciso encontrar ela. Agora. Eu preciso consertar isso. Jorge suspirou do outro lado. Eu tentei, patrão. Ela desapareceu. Ninguém sabe onde está, mas eu descobri uma coisa. Helena forjou aqueles documentos. Eu contratei um investigador depois que você expulsou a Marina. Os extratos eram falsos, editados. Helena pagou alguém para fazer isso. Rafael sentiu uma raiva tão grande que teve vontade de gritar. Onde está Helena agora? Fugiu do país quando descobriu que estávamos investigando. Está na Europa, em algum lugar. Jorge respondeu. Mas, patrão, encontrei mais uma coisa. Marina estava grávida quando saiu. 7 meses agora, se minhas contas estão certas. Ela deve estar prestes a... Rafael não deixou ele terminar. Encontra ela. Não importa o que precise fazer, o quanto custe. Encontra ela. Ele desligou, olhou para Miguel ainda desacordado. Aguenta mais um pouco, filho. Eu vou trazer ela de volta. Vou trazer sua mãe de volta. Mas encontrar Marina estava provando ser impossível. Rafael colocou investigadores particulares na Mirosnornse rua. Ofereceu recompensa, procurou em cada hospital, cada clínica. Nada. Era como se ela tivesse sumido da face da terra. Até que Jorge teve uma ideia. Patrão, e se a gente procurar pelo nome da mãe dela? Cemitérios, registros de óbito. Se a Marina está em São Paulo, ela deve ter visitado o túmulo da mãe. Foi brilhante. Em 2 dias, encontraram cemitério do Jardim Ângela. Dona Célia Silva foi cremada, mas as cinzas estavam num jazigo da família lá. Rafael foi até o cemitério numa manhã de sábado, quando o dia estava começando a amanhecer. Ele levou flores brancas, as favoritas de Marina segundo Jorge. Encontrou o jazigo, colocou as flores. Dona Célia, ele falou para a lápide simples. A senhora não me conhece de verdade, mas eu amo sua filha. Eu amo com tudo que eu tenho. E eu estraguei tudo. Eu deixei o medo vencer. E agora, eu não consigo encontrar ela. Se a senhora puder, de onde estiver, me ajude. Me ajude a achá-la. Me ajude a consertar isso, por favor. Ele ficou ali chorando, de joelhos na terra úmida. Foi quando ouviu passos. Rafael se virou. Uma mulher de uns 60 anos se aproximava, trazendo flores também. Você conhecia a Célia? Ela perguntou. Rafael assentiu. Conhecia a filha delas, Marina. A mulher sorriu triste. Ah, a Marina. Coitada da menina. Grávida, sozinha. Mas pelo menos o bebê nasceu saudável, graças a Deus. O coração de Rafael parou. O bebê nasceu? A mulher assentiu. Anteontem. Uma menina linda. A Marina estava trabalhando demais. Entrou em trabalho de parto prematuro. Por pouco não perdeu a criança. Está no Hospital Municipal de Guarulhos, na ala de maternidade. Rafael não esperou mais nada. Ele correu para o carro, dirigiu como louco até Guarulhos. Estacionou torto na frente do hospital, correu para dentro. Marina Silva! Ele gritou na recepção. Onde ela está? A atendente o olhou assustada. Senhor, o senhor precisa... Rafael bateu a mão no balcão. Marina Silva, da onde ela está? A atendente verificou o sistema. Quarto 212, ala B. Mas o senhor não pode. Rafael já estava correndo. Subiu escadas de 2 em 2, achou a ala, achou o quarto. A porta estava entreaberta. E lá, na cama simples do quarto compartilhado com outras 3 mulheres, estava ela. Marina. Magra demais, pálida, com olheiras profundas, mas viva. E nos braços, enrolado em uma manta rosa surrada, um bebê pequenininho. Rafael ficou paralisado na porta sem conseguir entrar, sem conseguir respirar, porque naquele momento, vendo a mulher que amava segurando a filha deles, sabendo que quase perdeu tudo,
Rafael Mendes finalmente entendeu. Entendeu que orgulho, medo, passado, nada disso importava. O que importava estava naquele quarto, e ele ia lutar com tudo que tinha para não perder de novo. A chuva caía forte na avenida quando Marina saiu cambaleando da lanchonete, exausta após 12 horas de turno, o corpo ainda dolorido do parto de 2 semanas atrás. E foi quando viu Rafael Mendes de joelhos no meio da calçada molhada, encharcado até os ossos, chorando sem se importar com quem estava vendo, as mãos estendidas em súplica, e aquelas 3 palavras saindo rouca da garganta dele. Me perdoa, Marina. Naquele instante, com Miguel aparecendo atrás, gritando desesperado, Mamãe Marina, volta para casa. Ela soube que a escolha mais importante da vida dela estava bem ali, debaixo da tempestade, entre o passado de dor e o futuro de amor verdadeiro. 2 semanas após o nascimento de Luna, Marina teve alta do hospital. A bebê era pequenininha, tinha nascido com apenas 2,2 kg por causa do parto prematuro, mas estava saudável. Os médicos liberaram as duas com recomendações de repouso, alimentação adequada e acompanhamento. Marina pegou a sacola com as poucas roupinhas doadas pela maternidade, colocou Luna no carrinho emprestado pela vizinha e voltou para a kitnet. A realidade bateu forte. Como ia cuidar de um bebê ali? Como ia pagar as contas? A licença maternidade da lanchonete eram apenas 60 dias e o salário era mal suficiente para o aluguel. Lucas apareceu no 3º dia. Trouxe fraldas, leite em pó, roupinhas novas. Marina, eu falei sério naquele dia. A proposta continua de pé, casa comigo. Deixa eu cuidar de vocês duas. Ele se ajoelhou ao lado do carrinho, onde Luna dormia. Eu vou amar essa menina como se fosse minha. Prometo. Marina olhou para ele, para aquele homem bom que oferecia segurança e estabilidade. Ela estava tão cansada de lutar sozinha, tão cansada de ser forte. Lucas, Ela ia dizer sim, ia aceitar. Mas então Luna acordou e começou a chorar. E quando Marina pegou a filha no colo, viu os olhinhos, escuros, exatamente iguais aos de Rafael. E ela soube que não podia. Me desculpa, ela disse para Lucas. Eu não consigo, não seria justo com você. Lucas assentiu triste, mas aceitando. Se você mudar de ideia, você sabe onde me encontrar. Ele beijou a testa de Luna, depois a de Marina, e foi embora. Marina ficou sozinha de novo, mas dessa vez com uma certeza. Ela ia lutar. Ia criar a filha com dignidade, com amor. Mesmo que fosse difícil. Ela não precisava de um homem para ser forte. Tinha a mãe dela como exemplo. Dona Célia criou ela sozinha e criou bem. Ela faria o mesmo com Luna. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava no auge do desespero. Ele tinha encontrado Marina no hospital, mas quando chegou no quarto, ela já tinha ido embora. Alta médica 2 horas antes. O endereço no cadastro era antigo, de quando ela morava com a mãe. Beco sem saída de novo. Patrão, Jorge ligou a voz urgente. O pequeno Miguel piorou. Os médicos disseram que precisamos nos preparar para o pior. Rafael sentiu o mundo desabar. Ele estava perdendo tudo. O filho, a mulher que amava, a filha que nunca conheceu. E era tudo culpa dele. Ele voltou correndo para o hospital onde Miguel estava internado. O menino estava inconsciente, febril, o corpinho tão magrinho que dava para contar os ossos. Rafael se ajoelhou ao lado da cama, segurou a mãozinha gelada. Miguel, seu filho, não desiste de mim. Por favor, eu vou encontrar ela. Vou trazer a mamãe Marina de volta. Só aguenta mais um pouco. Mas Miguel não reagia. Os monitores apitavam em um ritmo fraco e irregular. A médica entrou, o rosto sério. Senhor Mendes, precisamos conversar. A conversa foi devastadora. Miguel estava em estado crítico. Se não reagisse nas próximas 24 horas, não haveria mais nada a fazer. O corpo dele está desistindo, a médica explicou. Mas pela avaliação psiquiátrica, ele não quer viver. Ele perdeu a vontade. E sem isso, nenhum tratamento funciona.
Rafael saiu daquela conversa e foi direto para o banheiro do hospital. Trancou-se numa cabine e desmoronou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Gritou, socou a parede, se odiou como nunca tinha se odiado antes. Foi Jorge quem teve a ideia final. Patrão, e se a gente procurar pela bebê? Registro de nascimento. Toda criança precisa ser registrada nos primeiros 15 dias. Se a Marina registrou a Luna aqui em São Paulo, Rafael agarrou aquela esperança como um náufrago agarra uma tábua. Eles foram atrás. Investigador particular vasculhou todos os cartórios de São Paulo. E finalmente encontraram. Luna Silva, nascida em 27 de setembro. Mãe, Marina Silva. Pai, não declarado. Endereço, Rua das Acácias 342, Guarulhos. Rafael pegou o carro na mesma hora. Era sexta-feira, 8 horas da noite. Estava começando a chover. Ele dirigiu até Guarulhos, encontrou a rua, encontrou o prédio. Um prédio velho, descascado, numa área pobre. Subiu as escadas até o 3º andar. Achou a porta da kitnet. Bateu. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Uma vizinha abriu a porta do lado. Se tá procurando a Marina, ela tá trabalhando. Lanchonete Bom Sabor, perto da estação. Rafael agradeceu e saiu correndo. Quando chegou na lanchonete, viu através do vidro Marina, de uniforme surrado, o cabelo preso, o rosto cansado. Ela atendia as mesas, limpava, corria de um lado para o outro. Estava visivelmente exausta, o corpo ainda se recuperando do parto. E ali, num Moisés improvisado atrás do balcão, Luna dormia enquanto a mãe trabalhava. Rafael sentiu o coração se despedaçar de novo. Aquela era a vida que ele tinha dado para elas. Pobreza, luta, solidão. E tudo porque ele foi covarde demais para acreditar no amor. Ele esperou. Esperou do lado de fora, debaixo da chuva que caía cada vez mais forte. Às 22 horas, Marina saiu. Ela tinha Luna amarrada no sling no peito, protegia a bebê da chuva com o casaco velho. Caminhava devagar, com dificuldade. Foi quando ela viu um homem ajoelhado no meio da calçada debaixo da tempestade. Rafael. Ela congelou. Achou que estava sonhando. Marina, ele falou, a voz quebrada. Me perdoa. Marina não conseguiu se mover. Não conseguiu falar. Só ficou ali, parada, com a filha no colo, olhando para o homem que destruiu ela. Eu fui um idiota. Rafael continuou ainda de joelhos, a chuva lavando as lágrimas. Eu acreditei em mentiras. Eu deixei o medo vencer. Eu te expulsei quando você mais precisou de mim. Eu nem soube que você estava grávida até depois. E quando descobri, procurei por você todos os dias, mas... A voz dele quebrou. Mas eu não te merecia. Não mereço. Mas eu te amo, Marina. Amo tanto que dói. Que eu sei que é tarde demais, eu sei que você nunca vai me perdoar, mas eu tinha que tentar. Tinha que te encontrar e dizer que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você e ela. Ele olhou para a Luna, os olhos transbordando. Minha filha, que eu nunca segurei, que eu nunca conheci. Marina estava chorando agora também. Você me destruiu, ela disse, a voz trêmula. Você me expulsou grávida. Você me chamou de mentirosa, de interesseira. Você tirou o Miguel de mim. Rafael baixou a cabeça envergonhado. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida, mas Marina, o Miguel, ele está morrendo. Aquilo fez Marina dar um passo à frente. O quê? Rafael levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Ele parou de comer, de falar, de viver quando você foi embora. Está internado há 3 meses. Os médicos disseram que ele não vai aguentar muito mais. Ele desistiu. Marina colocou a mão na boca, soluçando. Meu menino, meu pequeno príncipe. Rafael se arrastou de joelhos até ela. Ele precisa de você. Eu preciso de você. Essa bebê merece ter o pai. E eu vou passar o resto da vida, todos os dias, provando que eu mudei. Que eu não sou mais aquele homem covarde. Que eu aprendi. Por favor, Marina, me dá uma chance, só uma. Marina olhou para ele, para aquele homem de joelhos na chuva,
humilhado, quebrado, mas honesto. E ela viu. Viu o arrependimento real. Viu o amor verdadeiro. Mas ainda tinha tanta dor. Foi quando ela ouviu: "Mamãe Marina!" Um grito agudo cortou a noite. Marina olhou e viu Miguel, correndo na chuva, vindo de um carro estacionado onde Jorge estava. O menino estava pálido, magro demais, mas corria com o que restava de força. "Mamãe Marina, volta para casa!" Ele gritava chorando. "Por favor, eu preciso de você!" Marina largou tudo. Ela correu e caiu de joelhos, abrindo os braços. Miguel se jogou nela com tanta força que quase a derrubou. "Você foi embora. Você me deixou." O menino soluçava. "Eu achei que você não voltava mais. Eu nunca quis ir embora, meu amor. Nunca." Marina apertava ele, beijava o rostinho molhado de chuva e lágrimas. "Eu te amo tanto, tanto." Miguel se agarrava nela como se fosse a última coisa no mundo. "Não vai de novo. Promete que não vai." Marina olhou para Rafael, que estava ali perto, assistindo tudo, as próprias lágrimas caindo. Ela olhou para Miguel em seus braços. Olhou para Luna no sling, a filhinha que merecia ter o pai. Olhou para o próprio coração partido, mas ainda batendo. E tomou a decisão. "Eu prometo", ela disse, olhando nos olhos de Rafael. Mas com uma condição. Rafael se aproximou devagar. Qualquer uma. Marina respirou fundo. "Nunca mais. Nunca mais você vai desistir de nós. Nunca mais vai deixar o medo vencer. Nunca mais vai duvidar do que a gente tem. Porque se eu voltar, é para sempre. Eu não aguento quebrar de novo." Rafael caiu de joelhos na frente dela. Segurou o rosto dela com as duas mãos. "Para sempre", ele jurou. "Eu prometo. Casa comigo. De verdade dessa vez. Não contrato, não mentira. Casa comigo porque eu te amo. Porque você é a mulher da minha vida, porque eu não sei viver sem você." Marina estava chorando tanto que mal conseguia ver. "Sim", ela sussurrou. "Sim, sim, sim." Rafael a puxou e a beijou, ali mesmo na chuva, com Miguel entre eles e Luna no colo dela. Jorge assistia do carro, chorando de felicidade. Pessoas na rua paravam para ver, algumas aplaudindo, e naquele momento, debaixo da tempestade, aquela família quebrada finalmente se tornou completa. 3 meses depois, era um sábado ensolarado de dezembro. A pequena capela em Campos do Jordão estava decorada com rosas brancas, as favoritas de Marina. Ela estava no altar, usando um vestido simples, mas lindo, segurando Luna no colo, que agora estava gordinha e saudável. Miguel estava ao lado do pai, de terno pequeno, segurando as alianças com o maior cuidado. Rafael estava no altar, mais bonito do que nunca, os olhos fixos em Marina como se ela fosse a única pessoa no mundo. "Eu, Rafael Mendes, te escolho, Marina Silva, para ser minha esposa, para te amar nos dias bons e ruins, na saúde e na doença. Prometo nunca mais deixar o medo falar mais alto que o amor. Prometo ser o pai que Miguel e Luna merecem. Prometo acordar todo dia e escolher você, de novo e de novo." A voz dele estava firme, mas os olhos brilhavam de lágrimas. Marina sorriu, as próprias lágrimas caindo. "Eu, Marina Silva, te escolho, Rafael Mendes, para ser meu marido. Prometo te lembrar todos os dias que você merece ser amado. Prometo ser a mãe que nossos filhos precisam. Prometo que vamos construir essa família juntos, com amor, com paciência, com verdade. Pode beijar a noiva", o padre anunciou. Rafael puxou Marina, beijou ela com tanta ternura que o mundo pareceu parar. Miguel aplaudiu, pulando. Papai e mamãe casaram. Luna começou a chorar, mas era um chorinho de bebê feliz. Jorge chorava abertamente nos bancos, feliz demais para se importar. Quando saíram da capela, tinha um carro decorado esperando. Miguel entrou primeiro, depois Rafael ajudou Marina com Luna. Eles foram para uma casa nova. Não a mansão antiga cheia de memórias ruins, mas uma casa nova em um condomínio familiar que eles tinham escolhido juntos. 4 quartos, jardim grande, perto de boas escolas. 6 meses depois do casamento, Marina estava no jardim vendo Miguel brincar com Luna, que agora engatinhava. O menino estava saudável de novo, forte, falante, feliz. Ele fazia a irmãzinha rir.
Protegia ela de tudo. Olha, mamãe, Luna tá tentando pegar o dinossauro, ele gritava animado. Marina sorria, a mão na barriga que começava a crescer de novo. 3 meses de gestação. Gêmeos dessa vez. Rafael saiu de casa com suco e frutas, viu a cena e sentiu o peito transbordar. Ele se sentou ao lado de Marina no banco, puxou ela para perto. Em que você está pensando? Ele perguntou, beijando a cabeça dela. Estou pensando em como a vida é estranha. Marina respondeu, observando as crianças. Há 1 ano eu estava sozinha, quebrada, achando que nunca mais ia ser feliz. E agora, ela olhou ao redor. Para Miguel rindo, para Luna engatinhando, para a barriga crescendo, para o homem ao lado dela. Agora eu tenho tudo. Rafael apertou a mão dela. Nós temos tudo. E eu nunca mais vou dar motivo para você duvidar disso. Marina se virou e o beijou. Eu sei. Anoiteceu. Depois de colocar Miguel e Luna para dormir, Rafael e Marina ficaram na varanda, olhando as estrelas. Sabe o que eu estava pensando? Rafael disse, abraçado com ela. Devíamos voltar para aquela praia, a de Juqueí, onde tudo começou a mudar. Marina sorriu. O dia perfeito. Rafael assentiu. Vamos fazer isso todo ano. Eu, você, as crianças, nossa tradição de família. Marina virou no abraço, olhou nos olhos dele. Família. Ela repetiu, saboreando a palavra. Nossa família de verdade. Nosso para sempre. Rafael a beijou devagar, com todo o amor que tinha. Meu para sempre. Ele concordou. E ali, naquela varanda, com o céu estrelado acima e o futuro inteiro pela frente, Rafael Mendes e Marina Silva finalmente entenderam. O amor verdadeiro não é aquele que começa perfeito. É aquele que sobrevive às imperfeições, aos erros, às dores. É aquele que escolhe ficar, escolhe lutar, escolhe reconstruir. E o deles tinha sobrevivido a tudo. E ia continuar sobrevivendo. Para sempre.